Glória a Deus, é isso aí. Deus abençoe a todos que estão aí conosco. Pela 88.7 FM, Rádio A Voz da Verdade, aquela que toca no seu coração. A audiência está tamanha. Estamos aí rompendo limites esta manhã. Aleluia. A audiência inédita, O povo de Deus ligado na melhor de todas as manhãs, Rádio A Voz da Verdade. Essa rádio que conquista corações porque prega a verdade. Aleluia. E nesse horário, estamos aí na soberania. Bendito é o Senhor. Indique aí a frequência 88.7 FM para o seu familiar. Vá lá no Play Store, na lojinha, e baixe lá o aplicativo Rádio Voz da Verdade. Exatamente. Com a bolinha laranjada lá, e você vai estar baixando aí e sintonizando em qualquer lugar do mundo pela internet. Bendito é o Senhor. É isso. Estamos também no Facebook, na página da igreja, e o povo está chegando também nessa audiência maravilhosa. Você que está entrando, já compartilhe logo. Já use o seu dedinho aí compartilhando. Vamos crescer essa live. Vamos lá, 5 pessoas. 5 pessoas que vão receber a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. 5 compartilhamentos aí, vamos alcançar um número extraordinário. Então, que seja você um desses 5. Bendito é o Senhor. Pastor, como é que eu faço para me assistir no Facebook? Vá lá na nossa página. Vá lá na sua conta, lá no Facebook. E coloque Igreja da Virtude do Espírito de Deus. E você vai estar acessando aí a nossa página. Curta, torne-se um seguidor. 5 pessoas compartilhando em nome de Jesus Cristo aí. Pessoas de vários estados, regiões aí do nosso Brasil, ligados conosco. Santa Catarina, Natal, Espírito Santo, Bendito é o Senhor. Pessoas aí em Mato Grosso do Sul, Pará. Então é isso. Bora, 5 pessoas compartilhando. Compartilhe em nome de Jesus. Romanos 10, 5. Romanos 10, 5. Aonde vamos estar aí ministrando. E está crescendo a live, hein? Está crescendo. O povo está compartilhando, está crescendo. Mais 5 pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É isso. Nós temos que levar o Evangelho. Nós temos que levar a palavra. E essa palavra é extraordinária. Amém. Bendito é o Senhor. Romanos 10, 5 é onde eu vou ministrar a palavra de Deus. Tá bom? São 7 horas e 5 minutinhos na capital do Amazonas. Aleluia. Bendito é o Senhor. É isso. Graças a todos que estão conosco. Você que está entrando agora, compartilhe a live em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para o que é poderoso, para o que é maravilhoso. Romanos 10. Olha, a live está crescendo aí, rapaz. O povo está participando aí em nome de Jesus Cristo, compartilhando mesmo, sentindo aí o chamado de Deus. Tá bom? Romanos 10, 5 diz a palavra de Deus, a palavra linda. Ora, Moisés ensina, aleluia. Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. Aí ele ensina assim, o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Exatamente. Bendito é o Senhor. Pode compartilhar, irmão José Augusto. Pode compartilhar. Então, olha o que a palavra diz aqui sobre a justiça da lei. O homem que pratica a lei viverá por meio dela. Isso é bom?
Não. Não. Aleluia. Por que que não é bom? Porque a lei, ela estava resumida em duas coisas. Aleluia. Aleluia. Mandar um abraço aí para minha irmã Clausimar Cantuária. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tá, irmão José Augusto? Deus abençoe. Então, olha aí a palavra. Então, o que significa eu ser julgado? Esse viver por meio dela é eu ser julgado para receber de Deus. Há duas maneiras de você, de Deus favorecer o homem: pela lei e pela graça. Só que a lei já foi cumprida, porque aqui no versículo 4 você vai ver que a lei já acabou, mas só que é o homem que está tentando manter a lei de Deus na terra, porque a lei foi cumprida por Cristo Jesus. Olha o versículo 4, o que é que diz aí, porque o fim da lei é Cristo. Presta atenção, aonde foi que a lei terminou? O fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. Presta atenção. Se a lei não tivesse fim, não poderia haver justificação. Se a lei não tivesse tido um fim, não poderia haver justificação, porque ela estaria em vigor. A lei é a antiga aliança, é a aliança das obras, a aliança da meritocracia, a aliança do merecimento. O homem tinha que merecer, o homem tinha que ter méritos, o homem tinha que cumprir toda a lei, e chegando diante de Deus, esse homem seria favorecido em todas as áreas de sua vida. Você entende isso? Se o homem cumprisse toda a lei, e a lei se resumia em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O homem não pode dar isso. A lei é boa, santa, perfeita. O problema era o homem. O problema é o homem. O homem não tem capacidade para dar o que a lei exige, porque a lei é a exigência da expressão mais alta da vontade de Deus. Você está entendendo? Aleluia. A lei é a exigência, exatamente, da expressão mais alta da vontade de Deus. A vontade perfeita de Deus, que o homem poderia agradar a Deus, era o que a lei exigia. Quem pode dar isso? Quem pode dar? Vamos lá, amar o próximo como a si mesmo. Você está vendo alguém morrendo ali? Você diz: não, eu vou morrer no lugar dele. Alguém está sendo roubado? Você diz: não roube ele, roube a mim. Você está amando ele como a si mesmo. Você está sofrendo a penalidade no lugar dele. Você está entendendo isso? Isso é amar o próximo como a si mesmo. Você tem o recurso somente para comprar o seu gás, mas o do vizinho acabou no mesmo dia. Compre o do vizinho. Está amando o próximo como a si mesmo. É tudo que você querer que as pessoas façam para você, você fazer para elas. E amar a Deus sobre todas as coisas, quem pode? Nós tentamos dar o nosso melhor. Nós tentamos. Você entende isso? Então, pela lei, o homem vivendo pela lei, o homem está condenado. Tudo que ele vai receber é a condenação. Tudo que ele vai receber é as maldições, porque a lei fala das bênçãos, mas fala das maldições também. Lá em Deuteronômio fala: se o homem fosse cumpridor da lei, ele seria abençoado, ele seria bendito, ele prosperaria, ele emprestaria, ele seria cabeça e não cauda. Se ele cumprisse, se ele fosse cumpridor. Mas também fala das maldições, se ele não cumprisse, se ele não atentasse, se ele quebrasse um dos mandamentos.
fala que ele seria maldito, que maldita seria a terra dele, e que as enfermidades que veio sobre o Egito viria sobre ele. Você entende isso? E hoje, a maioria da igreja está vivendo pela lei. E quando não está vivendo pela lei, está vivendo uma mistura de lei e graça. Perde os benefícios das duas. Quando você vive uma mistura, nenhuma funciona e nem a outra funcionará. Hoje você vê as pessoas cheias de males, de enfermidades. Isso aí não faz parte da nossa vida, não. Isso aí faz parte da maldição da lei. Quando uma igreja vive na antiga aliança, as pessoas são ensinadas a merecerem, a viverem pelo mérito, a merecerem diante de Deus. Essas pessoas, essas pessoas são amaldiçoadas, porque essas pessoas estão vivendo a lei inconscientemente. Elas não estão conscientes que estão na antiga aliança, mas de fato elas estão, e a maldição vem sobre elas. Você entende isso? E onde é que está isso na Bíblia, pastor? Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, você pode comprovar isso. No versículo 9, a palavra de Deus diz que os que são da fé, esses é que são abençoados juntamente com Abraão. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 10. E no versículo 10 de Gálatas 3, a palavra de Deus diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mesmo uma pessoa que está dentro da igreja, mas ela está vivendo a mentalidade da lei, a maldição vem sobre ela. Não importa se ela é consciente ou não, a maldição vai vir sobre ela. Ela vai estar amaldiçoada. Você entende isso? Ela vai estar debaixo de maldição, debaixo de condenação. É aqui que vem as enfermidades, as pragas mortais. É aqui que vem a miséria, as perdas, as tragédias. Por quê? Porque as pessoas se tornam malditas. Você entende isso? E as pessoas não compreendem que elas são ensinadas a darem o melhor delas, o esforço. Olha, se você merecer, se você fizer assim, Deus vai te abençoar. E essas pessoas se submetem a isso, vivendo uma meritocracia na mente, achando que tem que merecer diante de Deus, e elas acabam caindo mais no buraco, se afogando mais. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se perguntaram: quanto mais eu pago o preço, quanto mais eu oro, quanto mais eu coloco uma demanda rígida sobre mim, mais piora. Mais piora. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi a lei inconsciente. Eu era um maldito. Eu era um amaldiçoado. Você está entendendo? Eu era. E é por isso que eu prego desta maneira. Porque Deus me mostrou a graça, a nova aliança. E é essa aliança que nos torna benditos, abençoados por Deus. É isso. Então a palavra de Deus diz que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Quer dizer, a recompensa dele será pela lei. Deus julgará ele pela lei para abençoar ele. E na verdade não vai ter bênção nenhuma, porque pela lei ninguém pode ser abençoado. Ninguém pode. A lei, a palavra de Deus diz lá aqui mesmo em Romanos capítulo 3, que é precisamente pela lei que nós chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Portanto, diante de Deus, confiando na obediência à lei. Presta atenção. Confiando na aliança da justiça própria, do orgulho nas obras.
A aliança das obras. A lei é a aliança das obras. A fé sem obras, ela é morta. Eu vou explicar isso para você. Você sabia que as obras é a mesma atitude de fé? O que muda é a forma de crer. Uma pessoa que vive a lei, ela se orgulha no que ela fez, e ela acredita que ela é merecedora porque ela fez. Uma pessoa que vive pela graça, ela faz a mesma obra, só que ela não acredita que ela é merecedora. Ela acredita que ela vai receber porque Cristo já preparou para ela a bênção. É diferente. A mesma atitude que condena, que traz maldição àquele que vive pela lei, é a mesma atitude do que vive pela fé. A diferença está na crença. Um se orgulha, o que vive na lei se orgulha no que fez. O que vive na graça se orgulha em Cristo. Pode trabalhar mais do que qualquer um, pode fazer mais do que qualquer pessoa, mas o orgulho dele está em Cristo Jesus. Ele não perde o foco de Cristo. Você está entendendo isso? É isso. O homem da lei só vai ter ousadia diante do inferno, diante da obra de feitiço, diante do demônio manifesto, se ele jejuar e orar. Algo que ele fez, uma experiência. O homem da graça não. Ele lembra da palavra: Jesus me deu autoridade. Eu vou lá porque a palavra está dizendo que ele me deu autoridade. Eu vou lá e esse mal vai cair. Confiando no que Cristo fez. Você vê a diferença? Paulo falou: trabalhei muito mais do que todos esses superapóstolos. Ele disse: não eu, mas a graça de Deus que opera eficazmente na minha vida. O homem da fé é o homem da graça. O homem das obras, do orgulho, é o homem da lei. Você está entendendo? É isso. E ele diz mais, versículo 6 de Romanos 10. Todavia, a justiça que vem da fé declara. Presta atenção. Olha o que a palavra está dizendo aqui. A justiça que vem da fé. Eu já vi pessoas falando que você não pode viver a fé se você não pode viver a fé antes de ser justo. Eu já vi pessoas falando que você não pode viver a fé antes de ser justo. Mas a palavra está dizendo que a justiça vem pela fé. Você está entendendo? É exatamente o contrário. Primeiro vem a fé no coração do homem, depois o homem se torna justo. Você está entendendo isso? O que é a fé? A fé é considerar a palavra em demasiada. É considerar a palavra em alto nível. Isso é a fé. A fé é você se basear pelo que está escrito, pelo que Deus fez por você, pelo que Ele diz que você possui, pelo que Ele diz que você pode realizar, que você tem, a posição que você está. Isso é a fé. É você crer nisso. A fé vem primeiro. O homem não se torna justo primeiro, não, porque o que traz a justiça é a fé. Olha o versículo 6 de Romanos. Todavia, a justiça que vem da onde? Presta atenção, vem uma justiça para nós, pela fé. Nós nos tornamos justos pela fé. A Bíblia diz que Abraão primeiro creu, depois Abraão se tornou justo. Você entende isso? A religião diz não, que você tem que se tornar justo primeiro, para depois você ter fé. Não é isso. Quando eu prego para você que você tem que ser justo primeiro, você vai dizer: peraí, eu tenho que acertar.
você vai viver uma meritocracia, você vai viver uma perfeição, vai tentar viver uma perfeição para achar que é uma pessoa de fé. Você não é. Você pode até ter um tipo de fé, mas uma fé estranha diante de Deus, uma fé que Deus não responde, porque é uma fé baseada na sua experiência, uma fé baseada no seu acerto, uma fé baseada na sua autointegridade. Não é esse tipo de fé que Deus responde. Deus não responde uma fé porque eu acertei. Quer dizer que se eu errar eu não tenho a fé? A verdadeira fé não sai do homem quando ele erra, quando ele falha. Eu não estou dizendo quando o homem vive no pecado, eu estou dizendo quando o homem erra e quando o homem falha, porque todo dia nós erramos e falhamos, até eu estou incluso nisso. Você entende isso? A fé do tipo de Deus, quando o seu servo, o seu filho erra e falha, ele não perde a fé. Ele não perde. O homem que está vivendo a graça não perde a fé quando ele erra e quando ele falha. Sabe por quê? Porque a visão não está nele, a base não é ele, a base não é a experiência dele, os acertos deles, ou o mal que ele evita. A base não é essa. A base é o que Cristo fez. É por isso que ele não perde a fé. Eu posso ir às tapas, eu posso ir no braço com qualquer pessoa, e eu venho de lá, e se tiver um demônio para repreender, eu vou repreender. Sabe por quê? Porque a minha visão não está em mim, a visão está em Cristo. Você está entendendo? Não que eu vá fazer isso, mas é só um exemplo para você compreender isso. O que é a fé? É isso. A fé é isso. A religião, se você discutir, você já perdeu o seu milagre. Se você discutir, você não pode repreender mais um demônio. Você não pode mais orar pelo enfermo. Isso parece a doutrina dos fariseus. Tem que passar um certo tempo de novo se consagrando, para se sentir puro, para poder realizar. Isso não é a graça do meu Jesus Cristo, não é. A graça me ensina a olhar para Ele, me gloriar nele, buscar capacidade nele, e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Isso é o Evangelho. Nós fomos roubados, nós fomos enganados, mas está chegando a hora que as escamas estão caindo, e que um exército de Deus vai se levantar compelido pelo Espírito Santo, acreditando nessa graça, e esse remanescente fará a diferença na nossa geração. É isso. Então olha aí, todavia a justiça que vem da onde? Da fé. O homem primeiro manifesta a fé, depois vem a justiça. Porque quando o homem manifesta a fé, Deus considera esse homem justo. É o que diz em Romanos capítulo 4, se você não acredita. Assim, Davi fala da bem-aventurança. Olha o versículo 5 do capítulo 4 de Romanos: todavia o que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O homem da fé primeiro tem fé, depois ele se torna justo, porque é a fé que justifica o homem. No momento em que o ímpio crê, ele é justificado. No momento em que ele crê, ele é justificado. Presta atenção. O que é a justiça? Porque eu estou falando da fé, que é crer na palavra, crer no que Cristo fez. Isso é a fé. A fé que Deus responde. A fé valiosa. Mas o que é a justiça que vem da fé, pastor? A justiça é a qualidade de justo. A justiça, aprenda isso, o que é a justiça? É a capacidade de se apresentar diante de Deus sem senso de condenação, de culpa ou de inferioridade. Você está entendendo? Espera aí, pastor, aí o senhor foi demais. Quer dizer que a justiça
não faz do homem no mesmo padrão de Deus? Exatamente. Exatamente. Isso é inaceitável para o homem, para a mente humana. Mas eu vou explicar para você e você vai entender isso. A justiça é a capacidade de o homem se apresentar diante de Deus sem senso de inferioridade. Sem senso de inferioridade. O homem não vai se sentir inferior diante de Deus. Porque se o homem se sentir inferior, o homem está se condenando. O homem está se culpando. O homem é consciente das suas falhas. E ele pensa que ele está honrando a Deus, se sentindo inferior, mas na verdade ele está discordando de Deus. Por quê, pastor? Eu vou explicar para você. Porque essa justiça que vem pela fé é a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? O caráter de Deus, a integridade de Deus, a personalidade de Deus, a natureza de Deus. Quando o homem manifesta a fé, Deus dá o seu caráter ao homem. E como é que eu posso ser inferior a ele se ele me deu o próprio caráter, o mesmo nível de santidade? Você está entendendo isso? Nós não vivemos por uma justiça própria. Nós vivemos pela justiça de Deus. É a justiça de Deus que nós temos que encontrar. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino que nós temos que buscar é a justiça de Deus. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É eu acreditar no poder do governo. É eu acreditar no governo de Deus. Quando eu acredito no governo de Deus, que o governo de Deus está por trás de mim, me sustentando em tudo que eu agir, esse poder do governo vai me amparar. Então eu encontrei o reino de Deus. E a sua justiça é consequência de você acreditar no governo de Deus, no reino de Deus. A justiça. A palavra está mandando você buscar o reino de quem? De Deus. E está mandando você buscar a justiça de quem? De Deus. Para você entrar no céu, você precisa entrar no reino e ter a justiça de Deus. Pelos seus méritos você não vai entrar em lugar nenhum. Olhando para você mesmo. É aqui que nasce a rivalidade, é aqui que nascem as contendas. É aqui que nasce a vaidade, a arrogância, o preconceito. Porque o camarada trabalha mais do que o outro, consagra mais do que o outro. E como eles se consideram santos, olhando para o que eles fazem, eles dizem: eu sou mais santo do que aquele ali, eu sou mais santo do que aquele outro, eu estou num nível espiritual maior. Porque é pela produção, é pelo quanto eles produzem. O irmão diz para o outro: eu tenho que passar o fulano, porque ele ora 2 horas por dia. Se eu orar 2 horas e meia, eu já vou ser maior do que ele espiritualmente. Ele lê 2 capítulos da Bíblia por dia. Se eu ler 3, eu vou ser maior do que ele espiritualmente. Nasce a rivalidade. É aqui que o diabo habita e trabalha. A irmã se submete mais às normas do que a outra é Jezabel, porque não se submete. Você está entendendo? Porque a base é o serviço, é a experiência, é o quanto. Isso não é evangelho. O evangelho exalta o Senhor Jesus. O evangelho faz você se gloriar em Cristo. O evangelho faz você viver pela justiça de Deus. Você entende isso?
Eu não me importo de parecer um louco para a minha geração. Eu estou pregando o evangelho do meu Senhor. A fé que vem, a justiça que vem da fé. Olha aí. Todavia a justiça que vem da fé declara. Você quer um exemplo? Justiça, capacidade para se apresentar a Deus, sem senso de culpa, de inferioridade, de condenação. O homem da fé se apresenta diante de Deus, o homem da justiça de Deus, que acredita que é justo porque Deus justificou ele e não porque ele merece. Esse homem é o homem da fé, porque ele sabe que Deus não vê mais pecado nele, ele sabe que Deus não vê mais falha nele, ele está debaixo de constante justificação, porque ele está em Cristo. A oferta desse camarada está diante do Pai, à destra dele. É a presença de Cristo à destra do Pai que faz com que ele olhe para mim e me veja justo, quando eu me glorio em Cristo. É por isso que Jesus disse: seja o que for que vocês pedirem na terra, isso será feito, porque eu vou para meu Pai. Porque a oferta que justifica vocês, que torna vocês belos aos olhos dele, estará lá ao lado dele. Você já entendeu isso? Aleluia, que maravilha. A minha vontade era de gritar isso e o mundo inteiro ouvir. O mundo inteiro ouvir isso. Aleluia. Você lembra daquele homem paralítico que desceram pelo telhado, pela laje da casa? Jesus olhou para aquele homem e viu a fé daquele homem e daqueles seus amigos. Porque ninguém acamado, se não tivesse fé, se permitiria descer pelo telhado. Tem pessoas que estão enfermas e podem andar. Tem pessoas que sentem dores e podem andar. Pode pegar um Uber, pode ir na igreja. E a gente chama: vem na igreja hoje receber o milagre. A pessoa diz: eu sinto dores, não dá, é desconfortável ir daqui no carro lá para a igreja. Essa pessoa é pessoa de fé? Claro que não é. Essa pessoa está tentando receber o livramento, a cura, o milagre pelas lágrimas, por se queixar diante de Deus que está doendo, que ela sofre. Deus não se move pelas queixas, pelas lamúrias, pelas lágrimas. Não adianta. Não adianta. Você está entendendo? A única voz que Deus ouve é a fé. A única voz que Deus ouve é a fé. Pode estar doendo, pode estar sofrendo injustiça, sofrendo até o dia que manifestar a fé. Quando manifestar a fé, Deus entra na tua causa. Quando manifestar a fé, Deus entra. O paralítico estava acamado, mas ele disse assim: me coloque pelo telhado. Eu preciso chegar diante do Senhor, me coloque pelo telhado. E a Bíblia diz: e vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé. O que foi que Jesus disse para aquele homem? Teus pecados te são perdoados. Aquele homem se tornou justo. Aquele homem foi em busca de um milagre. Nem aquele homem sabia que ia ser perdoado, porque isso o ouvido humano ainda não tinha ouvido, ainda não era do saber humano isso. Jesus trouxe uma mensagem inédita,
E aquele homem, quando desceu ali, que Jesus viu a atitude deles de fé, presta atenção. Jesus, vendo a atitude deles de fé, Jesus disse: seus pecados te são perdoados. Hoje tu se torna justo. Hoje tu recebe a minha justiça. Você está entendendo isso? Aquele homem se tornou justo. Jesus estava dizendo: quando você se torna justo, pela minha justiça, não pode mais haver condenação sobre você. Você está entendendo isso? Deus está dizendo que se você acreditar na justiça dele, você vai abrir os olhos e vai ver. Você vai se levantar e vai andar. Você vai dar ordem a esse mal e esse mal vai sair. A crença de que está curado vai manifestar em você. E você vai estar liberto dessa enfermidade. É isso que Deus está dizendo. Aquele homem acreditou em Cristo. E Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados te são perdoados. Hoje tu és justo. Aí disseram: quem pode perdoar pecado na terra se não for Deus? Aí Jesus disse: bom, a fé desse camarada aqui é real. Ele se tornou justo, então ele está curado. O que é mais fácil dizer? Que os pecados estão perdoados ou que ele está curado? Porque para mim tanto faz. Quando alguém manifesta fé, naturalmente ele se torna justo. E quando ele se torna justo, o mal tem que sair da vida dele. Sabe por que as pessoas não acreditam nisso? Porque é simples. Porque fé não é só dizer eu acredito nisso, é sustentar isso e se levantar da cama. É sustentar isso e se levantar da cadeira. É sustentar isso e declarar que não tem mais esse mal na sua vida. Você entende isso? O diabo vai pressionar você para você cair dessa fé. Mas quando isso fizer parte do seu coração, você contempla o milagre na sua vida. As pessoas precisam ouvir a respeito da justiça de Deus. As pessoas precisam compreender que elas são justas, que elas são santas, que elas foram santificadas, que elas foram aperfeiçoadas. Quando as pessoas compreenderem que Deus não vê mais pecado nelas, porque elas vivem a fé no Filho de Deus, se gloriando no Filho de Deus, não nas suas obras, então as pessoas vão ser saradas, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas, as pessoas prosperarão, porque a maldição, a condenação cairá de cima das pessoas. Aleluia. Bendito é o Senhor. Pastor, não me convenceu a história desse paralítico aí. Não é essa a questão. Então tá bom, vamos para Tiago capítulo 5. Tem um enfermo em casa que não consegue se apropriar porque ainda é criança, não tem fé. Mas aí o Tiago disse: chame o presbítero, porque o presbítero tem que ser um homem de fé. E a atitude de um presbítero tem que ser uma atitude de fé. Que lapada, né? Na geração de hoje. Chame o presbítero, porque o presbítero é um homem de fé. E o presbítero fará a oração da fé, ungindo com óleo. Presta atenção. O homem será curado pela oração da fé do presbítero. Uma exceção. Não é o estabelecido, mas é uma exceção no Evangelho. E a palavra de Deus diz: e a oração da fé levantará o doente, curará o doente. E diz mais: e se o doente tiver cometido pecado, o que acontecerá? Seus pecados seriam perdoados. Presta atenção.
Pela fé de quem? Pela manifestação da fé do presbítero, porque o presbítero é um homem de fé, é um homem justo. E se o enfermo foi curado pela fé dele, você está entendendo? O enfermo se torna justo também, naquele momento. Se ele vai voltar a praticar o pecado, já é outra coisa. Conclusão: quando eu sou perdoado, eu sou curado. E quando eu sou curado, eu sou perdoado. Quando eu manifesto fé, eu me torno justo. Deus me torna justo. Só para ressaltar, diga-se de passagem, né? Deus nos torna justo. Bendito é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, se eu não estou enganado. Deus fez daquele que não conheceu o pecado, que não tinha pecado, uma oferta pelo pecado, para que eu e você nos tornássemos a justiça de Deus nele. Jesus é aquele que não tinha pecado, mas Deus fez pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça. As pessoas não acreditam que são justas. As pessoas vivem dizendo que são miseráveis, pecadoras, e por isso elas não podem receber as bênçãos de Deus, porque elas são conscientes que são pecadoras, e não são conscientes que são santificadas, aperfeiçoadas, justificadas. No capítulo 6 de 1 Coríntios, a palavra de Deus diz que eu fui santificado pelo nome de Jesus Cristo. Presta atenção. Aleluia. Bendito é o Senhor. Por que você acha no grande capítulo da redenção? Qual é o grande capítulo da redenção? Isaías 53. No versículo 5 você vai ver a palavra dizendo que ele sofreu, ele levou as nossas enfermidades e levou também os nossos pecados. Porque quando Deus leva a enfermidade, Ele leva o pecado junto. Quando Deus leva o pecado junto, Ele leva a enfermidade, porque um é fruto do outro. Enquanto você for consciente de que você é pecador, você é consciente que você dá fruto negativo. Os frutos negativos vão dar em você a morte, as enfermidades, a miséria, a perturbação, a ansiedade, o desespero. Tudo isso são fruto de uma mente que acredita que é pecador. Quando você começar a viver à altura da palavra, do que a palavra diz que você é, então você vai ver os frutos que vai sair em você: bênção, paz, cura, libertação, alegria. Você entende isso? Não deixe isso cair do seu coração. Não deixe ninguém arrancar essa verdade do seu coração e comece a viver uma vida em plenitude. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou santo em Cristo Jesus. Eu sou irrepreensível em Cristo Jesus. Aos meus próprios olhos eu posso ser falho, mas em Cristo Jesus não existe uma mancha em mim. Porque Ele é a minha oferta, Ele é a minha justiça, Ele é o meu sacrifício, Ele é a minha capacidade, Ele é a minha santidade, Ele é o meu tudo. Palavra do Senhor.
Deus abençoe você. Que essa palavra habite no seu coração. Que Deus venha esclarecer para você na sua palavra essas verdades. Ouvimos tanto religião a vida inteira, que quando ouvimos a graça parece estranha para nós. Mas o apóstolo João disse: eu não vos prego o mandamento antigo, não vos prego o mandamento novo, mas sim mandamento antigo. Porque em Cristo Jesus vocês são santificados. Ele disse: eu vos escrevo para que entendais que nele vocês têm a vida eterna. Aleluia. Deus abençoe você. Quero chamar você, estamos no estandarte, na semeadura. Propósito do estandarte. Me ajude a manter essa obra. Eu tenho 2 programas para honrar essa semana ainda. Um amanhã, o outro sábado. O valor é alto. E eu quero chamar você para semear nessa obra, me ajudar. Me ajude a manter essa obra. Me ajude, em nome de Jesus, a amar vidas. Tantas pessoas que estão aprisionadas, se autocondenando. E essa palavra é um bálsamo, é um refrigério para elas. E debaixo de muita perseverança, nós buscamos manter essa obra e Deus tem nos dado a sua graça. E eu queria chamar você, vem conosco. Me ajude a fazer essa obra. Me ajude a amar a nossa geração. Tá bom? Ligue para nós, 992-61-6263. Deus abençoe.